O tema de nossa mensagem, salvos para uma vida de obediência, com base em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16. Façamos a leitura da palavra, irmãos. Localize na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente, nem me esforçado em vão, como diz também em algumas traduções. Os irmãos que estão chegando agora, estamos meditando na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 16. Salvos para uma vida de obediência. Meus queridos, a salvação é operada em nós, obviamente, pela graça de Deus, mas é confirmada, ela é externada, né, na nossa vida de obediência, tá, irmãos? Pois bem, queridos, o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve esta carta há aproximadamente 10 anos depois de ele haver fundado a igreja de Filipos. É você imaginar que um missionário como era o apóstolo Paulo, e havia fundado diversas igrejas em suas viagens missionárias, em suas longas viagens missionárias, e uma dessas igrejas é a igreja de Filipos. E 10 anos aproximadamente depois da fundação dessa igreja, o apóstolo Paulo envia-lhes uma carta. E essa carta, obviamente, contendo instruções, contendo doutrina, contendo admoestações para aquela igreja. Em 10 anos, muita coisa acontece. Em 10 anos, muita fé das pessoas é consolidada, é fortificada. Mas também, queridos, em 10 anos, muitos ímpetos se esvanecem. Em 10 anos, muitas pessoas desistem. Em 10 anos, irmãos, dá tempo de muitos se distanciarem, se desviarem, se afastarem dos caminhos do Senhor. Em 10 anos também, queridos, há tempo de formação de obreiros, há tempo de formação de novos pastores. Em 10 anos, muita coisa já se ganhou, muita coisa também já se perdeu. Experimente imaginar, então, a sua vida de 10 anos para cá. Quanta coisa mudou de 10 anos para cá? Se eu for falar da minha vida aos irmãos, de 10 anos para cá, eu ganhei 2 filhas. O Senhor, Deus me deu 2 filhas, a minha e a minha esposa. 10 anos para cá, eu sou pastor de uma igreja. De 10 anos para cá, muita coisa mudou na minha vida. Eu também tive algumas experiências ruins em 10 anos de vida, nesses últimos 10 anos. E você também pode compartilhar situações tais quais eu posso. Você também pode dizer de coisas boas e ruins que foram vivenciadas, que foram experimentadas por você durante 10 anos. Mas eu me refiro de forma mais específica e mais detida à nossa espiritualidade, ao valor que nós damos à nossa espiritualidade, ao sentimento que nós temos quando falamos e quando pensamos e até mesmo quando tentamos mensurar a nossa espiritualidade, quando tentamos dizer sobre a nossa espiritualidade. Em que ponto ou até que ponto temos investido nela e temos investido, priorizado a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Em que ponto também nós temos falhado no que diz respeito a isso. E aquilo que o apóstolo Paulo, então, vai dizer nessa carta aos Filipenses é mais ou menos sobre isso. É dizer do que eles precisariam, então, investir, no que precisariam investir, naquilo que eles precisariam melhorar, naquilo que eles precisariam, então, se fortificarem. Ou seja, a carta do apóstolo Paulo é uma carta doutrinária, mas também de muita admoestação, de muita edificação, de muita consolação. Existem, irmãos,
de forma preliminar, para que a gente entenda aquilo que o apóstolo quer nos dizer aqui nesta carta, ou pelo menos nestes versículos que lemos, a gente precisa relembrar que para que nós sejamos salvos, nós temos que obedecer, então, dois aspectos. E que aspectos são esses, conhecidos, então, por nós como aspectos da salvação? Esses aspectos são a fé e o arrependimento. Ninguém é salvo em Jesus sem que creia nele, sem que tenha, de fato, a fé salvífica, a fé que é para a salvação. Mas também, ninguém é salvo no Senhor Jesus sem que experimente o arrependimento e pratique, inclusive, o arrependimento dos seus pecados. Daí nós dizermos, existem dois aspectos para que sejamos salvos, a obedecermos para que sejamos salvos: fé e arrependimento. Um depende necessariamente do outro. Não há fé para a salvação suficiente que não nos traga arrependimento. Não há arrependimento para a salvação suficiente que não seja operado pela fé, advinda em nossos corações pela operação do Espírito Santo de Deus. Fé e arrependimento são condições, então, essenciais para que experimentemos a salvação em Cristo Jesus. Aí, meus irmãos, embora nós saibamos que a salvação nos é operada pelo Senhor Jesus de forma gratuita, de forma que nós nunca merecemos e nem mereceremos ela, é operada tão somente pela graça de Deus. Embora dizermos que a salvação é operada tão somente pela graça, mas nós somos salvos para um propósito. E esse propósito, irmãos, está intrinsecamente relacionado com a nossa vida de obediência. Duvide, eu consequentemente também duvido, da salvação daquele que se diz salvo no Senhor Jesus e não obedece a sua palavra. Não há salvação para aquele que não externa com um fruto digno de arrependimento, conforme nos conduz a palavra de Deus, e agora queira nos convencer ou convencer ao próprio Deus de que é salvo. Não há salvação, então, operada na vida de alguém que não é obediente à palavra de Deus, porque nós haveremos de duvidar até que ponto a graça de Deus de fato conseguiu trabalhar na vida dessa pessoa. Somos salvos, portanto, para uma vida de obediência. Eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, o texto que nós lemos, Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16, e vamos meditar em cada um dos versículos. Olha o que nos diz o versículo de número 12, irmãos. Releia na sua Bíblia comigo. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. O apóstolo Paulo não estava com eles. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Irmãos, primeiramente, a prática da obediência é nos trazida. O apóstolo Paulo faz menção disso àqueles irmãos, e nesta oportunidade eu faço faço essa menção aos meus irmãos, de que, na verdade, primeiramente, o apóstolo Paulo está requerendo uma obediência que não é novidade para aquelas pessoas. Quando eu digo aos meus irmãos hoje que nós devemos ser salvos para uma vida, ou somos salvos para uma vida de obediência, eu não estou requerendo algo novo dos irmãos. Eu estou dizendo, conforme vocês já sabem, conforme vocês já viveram, conforme em algum tempo, se não hoje, mas em algum tempo já viveram, conforme a obediência que já experimentaram e que já praticaram. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, como vocês sempre obedeceram. Ou seja, o operar a salvação, diga-se que, mesmo existindo a salvação apenas na pessoa do Senhor Jesus e operado exclusivamente pela graça de Deus, eu não estou dizendo aos irmãos que o homem tem uma cooperação como que do lado de Deus para a sua salvação. Não é isso que eu estou dizendo. Não há mérito algum, irmãos, naquele que diz sim à salvação. Não há mérito algum naquele que diz sim ao arrependimento dos seus pecados. O mérito está tão somente naquele que nos concede a salvação, que opera em nós, inclusive, o arrependimento dos nossos pecados. Mas aqui na palavra de Deus, há a menção de algo que é de fato de nossa responsabilidade. E diz então assim, olha, ponham em ação, no versículo 12, a salvação de vocês. Na versão corrigida diz assim, operai a vossa salvação. Esse operar a nossa salvação não é que é de nossa responsabilidade agora aquilo que só a graça de Deus faz.
Aquilo que só a graça de Deus faz, é ato exclusivo de Deus, que opera em nós tudo, exatamente tudo aquilo que nós precisamos. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção para algo que é de nossa responsabilidade. O que nos resta então, queridos, seja nossa responsabilidade no operar dessa salvação? A nossa obediência. O dizer sim à palavra de Deus. O dizer sim às ordenanças, os mandamentos, as orientações e as instruções da palavra de Deus. Daí eu dizer aos irmãos, conforme eu falei na introdução, nós vamos sempre duvidar da salvação daquele que diz se arrependido, mas que de fato não obedece a Deus. Obviamente que não é nossa responsabilidade fazer esse tipo de juízo, mas entenda que para Deus, irmãos, isso não terá nenhum valor, senão Deus estaria então se contradizendo na sua própria palavra. A salvação é direcionada a nós exclusivamente pela obra do Espírito Santo, pela graça revelada a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós. A salvação chega a nós por esse meio, queridos. Mas existe uma responsabilidade nossa, que é justamente externar a salvação que nós já vivemos. E essa responsabilidade é a obediência. Ninguém é salvo, queridos, se não obedece consequentemente. Ora, eu estou dizendo aos irmãos que existe algo indissociável a um dos aspectos da salvação. Lembrem, fé e arrependimento. Mas ao arrependimento, queridos, é indissociável a obediência. É você se imaginar enquanto pai, que o filho disse estar arrependido de ter cometido alguma coisa hoje. Amanhã esse menino faz a mesma coisa. Depois de amanhã o menino faz a mesma coisa. E 3 dias depois ele faz a mesma coisa. Ora, embora o menino diga para nós com as suas palavras, eu estou arrependido, nós acreditaremos nisso? Certamente que não. E por que nós não acreditaremos? Porque não há obediência. O arrependimento, queridos, tem como marca indissociável a obediência, a vida de obediência. Se eu estou dizendo aos irmãos, salvação opera-se em nós por meio da fé e do arrependimento dos nossos pecados. E para que eu tenha configurado em mim o arrependimento dos meus pecados, eu tenho que ter uma vida de obediência. Se não há obediência, não há arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem salvação. Observem, queridos, que há uma responsabilidade trazida para nós em Deus, que é de obedecermos. A obediência que é requerida na palavra de Deus não é para que sejamos salvos. A obediência requerida na palavra de Deus é para que isso configure a salvação que nós já temos. Porque se a obediência diz de fato que eu sou salvo, a desobediência configura então que eu não sou salvo. Mostra então que eu não sou salvo. Traduz então a minha não salvação, a minha perdição. Deus opera em nós, pela sua graça maravilhosa, a salvação que nós precisamos. Nós então temos uma responsabilidade diante de Deus, que é fazer com que isso seja transformado em ação, isso seja operado em nossas vidas. E essa responsabilidade é trazida para nós com uma vida de obediência. Louvado seja Deus. Mas, ainda no versículo 12, esse operar a salvação, essa ação da salvação, ela é qualificada, ela tem qualidades, ela tem adjetivos. Olha como é que nos diz a palavra de Deus. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Nos dá então, irmãos, 2 qualidades, ou seja, requer de nós um espírito de vigilância, um espírito de humildade, um espírito de dependência prestada a Deus. Nenhum de nós, queridos, pode se ufanar de ser obediente. Nenhum de nós. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer assim, eu consigo ser obediente. Nenhum de nós. Nenhum de nós, irmãos, pode achar que as nossas obras, agora que podem inclusive ser obras, fruto do nosso arrependimento, mas nenhum de nós pode achar agora que essas obras digam para nós, para Deus e para o mundo, que por isso nós somos salvos. Nenhum de nós pode transformar a bênção que Deus nos dá, que é a condição de sermos obedientes a Ele, numa maldição que nos trará a perdição eterna. Observe como é que isso é possível. É possível que agora, queridos, eu seja de fato obediente a Deus, mas que isso se transforme apenas numa religiosidade mórbida. Que isso não configure de fato uma espiritualidade verdadeira.
É só nós lembrarmos dos religiosos dos tempos de Jesus, em que Jesus dizia a eles: olha, vocês estão tão preocupados em demonstrar isso com as ações, que se esqueceram que há um operar de Deus, que fundamenta tudo isso, que quebranta o coração de vocês, que faz com que vocês vejam sentido no ser obediente. Entendamos então, queridos, permitir que a salvação seja operada em nós, com temor e com tremor, é permitir que a nossa espiritualidade seja vívida, é permitir que a nossa espiritualidade faça sentido, é permitir que a nossa espiritualidade, queridos, esteja de fato em conexão com Deus. Quando eu entendo o que a palavra de Deus me diz, de operar a salvação com temor e tremor, eu me coloco diante de Deus sempre em humildade. Eu me coloco diante de Deus sempre em dependência plena dele. Nas minhas orações, quando eu dobrar os meus joelhos, eu vou pedir a misericórdia de Deus todos os dias, para que eu consiga ser obediente a ele. O obediente, então, irmãos, vai ser aquela pessoa que não somente é aquela que se esmera na prática do que diz a Escritura, mas é aquela que vê em Deus a dependência plena para que se esmere na prática do cumprimento das Escrituras. Observe como há uma diferença, embora tênue, mas muito importante, entre a obediência que nos levará a uma religiosidade fraca e a obediência que nos levará a uma espiritualidade vívida. A obediência que nos leva a uma religiosidade que tem fim em si mesmo e por isso é mórbida, e por isso é falha, e por isso nos leva à morte, é a obediência, queridos, que faz com que aquela pessoa se ufane disso, se orgulhe disso e, consequentemente, se torne até soberba por causa disso. Diferentemente da obediência que me levará à espiritualidade vívida. Esta obediência aqui, ela é marcada com a minha posição diante de Deus com temor e tremor. Esta obediência que me leva a uma espiritualidade vívida é a obediência que depende de Deus para tudo, que se coloca diante de Deus em humildade. Aí o apóstolo Paulo nos diz no versículo de número 12, mais uma vez: meus irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em salvação, ou melhor, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Louvado seja Deus. Ainda, queridos, a admoestação da palavra de Deus nos fala, além da prática da obediência, nos fala da promessa da obediência. Olha o que nos diz o versículo de número 13, acompanhe conosco. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aqui, queridos, há a promessa da obediência. Sabe por quê? Porque nós podemos, então, viver uma certa decepção com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E observe como é que isso é possível. Eu posso olhar para a palavra de Deus e chegar à conclusão de que eu não conseguirei obedecê-la plenamente. E óbvio que essa conclusão é para todos nós mesmos. Porque nós só dependemos da graça do Senhor Jesus porque nós não conseguimos, de fato, obedecer todos os aspectos de santidade que Deus exige de nós. Daí nós precisarmos da graça do Senhor Jesus, precisarmos da justiça que nos é imputada por causa do Senhor Jesus. Observemos então, queridos, há uma promessa de obediência para nós. Aquilo que a palavra de Deus está nos ordenando fazer é: sejam obedientes. Está dizendo para mim Moisés, seja obediente. Está dizendo para você aí seja obediente. A palavra de Deus está requerendo de mim e de você uma prática da obediência. Mas a palavra de Deus, irmãos, com muita inteligência, com muita sabedoria, o Senhor Deus nos diz o seguinte: olha, mas vocês podem contar comigo. Vocês podem contar com o meu Espírito Santo. Olha o que nos diz então a palavra de Deus no versículo número 13. É Deus quem opera em nós essa vontade. É Deus quem desperta em nós, queridos, esse desejo dele em nossos corações. O trabalho de Deus, que começa em nossa vontade, por nossa vontade, é um trabalho operado pelo próprio Deus. Essa vontade é operada pelo próprio Deus. Obviamente que, se Deus está requerendo de mim uma ação de obediência e um operar de obediência,
Deus está se responsabilizando conosco e nos dizendo, inclusive a vontade de que vocês obedeçam, eu opero em vocês. A vontade que precede a ação da obediência é operada pelo próprio Deus. Para que eu e você sintamos a vontade de obedecermos a Deus, foi Ele que operou em nós. Para que naquele primeiro momento em que tivemos contato com a salvação na pessoa do Senhor Jesus, em que fomos sensibilizados, tocados, impactados, quebrantados pelo Espírito Santo, para que disséssemos sim à salvação do Senhor Jesus, esse primeiro momento, queridos, foi operado pelo próprio Deus. É Ele quem opera em nós essa vontade. Essa vontade, esse querer é de Deus. Ele, por causa do seu compromisso conosco, por causa do compromisso que tem com o seu Filho Jesus, por causa do amor que tem a nós, por causa do amor que se traduziu a nós em seu Filho Jesus na cruz do Calvário, o Senhor Deus se comprometeu conosco em operar em nós essa vontade. Você que está me ouvindo agora, que está me vendo, que de repente por algum motivo está afastado dos caminhos do Senhor, mas que sentiu vontade agora de ouvir a palavra de Deus, que colocou em seu coração agora ouvir um pouco da palavra de Deus, saiba, é Deus quem opera em você, essa vontade. Esse querer é operado por Deus. O querer obedecer em mim é operado por Deus. Da mesma forma, o querer obedecer em você é operado por Deus. Ele tem esse compromisso conosco. A vontade que necessariamente precede a ação da obediência, essa vontade é operada por Deus. Ele opera em nós a vontade, mas não só isso. O versículo 13 nos diz, é Ele quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, Deus opera também em nós, queridos, o efeito. Toda obra realizada em nós é ação divina. Eu consigo ser minimamente obediente a Deus porque Deus opera isso em mim. Deus não nos deixou sozinhos com essa responsabilidade. Apesar de que Deus requeira de nós a responsabilidade da obediência, Ele não nos deixou sozinhos para cumprirmos com isso. Ele não nos deixou sozinhos para cumprirmos com a responsabilidade que seria a priori só nossa. Pela misericórdia dele, Ele nos ajuda nesse intento. Mais uma vez, me valho da ilustração de um pai que cuida de seus filhos. Você cuida do seu filho e você cuida com muito amor do seu filho. Você cuida do seu filho com um amor que talvez você nem possa explicar. Você nem possa dizer e verbalizar o amor que você tem quando você cuida do seu filho. Se seu filho é desobediente, você vai lá e com muito amor o instrui, mas também você o disciplina. Mas aquele filho que é desobediente, por muitas vezes, demonstra para você que ele não está arrependido. E ele não só lhe faz raiva, como nos parece no primeiro momento. Não, ele nos entristece. E acaba que a dor da tristeza, da desobediência de um filho, é uma dor muito maior do que, porventura, uma insatisfação raivosa que nós tenhamos. Nós nos decepcionarmos e nos entristecermos diante de tudo aquilo que a gente faz a um filho, e ele agora não saber retribuir com a sua obediência, com a sua fidelidade, com o seu arrependimento das suas ações erradas, isso nos entristece muito e dói muito mais num pai do que uma ação puramente raivosa, um entristecimento que nos sobrevém quando decepcionados com uma ação de nossos filhos. Se eu me valho dessa ilustração, queridos, eu também estou dizendo para os irmãos, mas você, quando disciplina o seu filho, você também se compromete com ele a ajudá-lo. Você se coloca à disposição dele a ajudá-lo. Você se coloca à disposição dele por causa do seu amor por ele. Dizer para ele, você pode contar comigo, você não está sozinho, eu estou com você aqui, eu estou orando contigo, eu estou caminhando contigo, eu estou te ensinando, eu estou com você. Irmãos, o Senhor Jesus diz assim, olha, se nós que somos falhos sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá, irmãos, o que dizermos então do nosso Pai Celestial, que é perfeito? O que dizermos então do nosso Pai Celestial, que é amor plenamente? O Senhor Deus opera em nós a vontade de obedecê-lo. Mas o Senhor Deus opera em nós também o efeito de obedecê-lo. Opera em nós também a própria realização da obra de o obedecermos. Se há esse compromisso de Deus conosco, nós não devemos temer então.
É possível obedecermos a Deus. É possível obedecermos a Deus, porque o querer obedecê-lo é uma ação do próprio Espírito Santo em nós. E a própria ação de obedecê-lo é uma ação também do Espírito Santo em nós. Ele tem compromisso comigo e com você. E ele nos dará sim, queridos, em nome de Jesus, essa força, essa certeza, esse poder de obedecermos a Deus, de sermos obedientes a Deus. Prática da obediência, promessa da obediência, mas, por fim, o apóstolo Paulo nos fala sobre o propósito dessa obediência. Vamos reler o versículo de número 14. Procure aí mais uma vez na sua Bíblia. Versículo 14 nos diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Nas traduções mais antigas diz sem murmurações e sem contendas. O propósito da obediência, queridos, quase sempre tem um estorvo, né? E esse estorvo que quase sempre aparece no propósito da obediência, irmãos, é justamente essa nossa dúvida intelectual que muitas vezes acompanha essa nossa revolta, uma espécie de revolta moral contra Deus, né, e contra tudo e contra todos. Muitas vezes nós queremos questionar a palavra de Deus nesse aspecto. É bem verdade que a dúvida que nos levará a conhecermos mais de Deus, ela é válida. A dúvida que nos levará a nos afastarmos de Deus deve ser desprezada por nós. Daí o nosso compromisso, primeiro e sempre, e com muita convicção, de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. Devemos nos esforçar em entendê-la, em compreendê-la, em aprender dela. E assim teremos então êxito na obediência. Louvado seja Deus. Mas, queridos, as explicações, caso ocorram, para essas nossas dúvidas, elas sempre virão depois da obediência e não antes. O que eu tenho a dizer aos irmãos com relação a isso? Nós somos chamados por Deus a obedecermos a sua palavra, a obedecermos a Ele. A explicação para isso, que de repente, inclusive, não nos sobrevenha, mas se nos sobrevir, a explicação virá depois da obediência, irmãos, nunca antes. Nós nunca experimentaremos a explicação de um ato de obediência antes que nós experimentemos a própria obediência, a ação da obediência. Na palavra de Deus, isso é invertido. Ao passo que, no trato comum, nós queremos primeiro que as pessoas nos expliquem as coisas para que nós nos convençamos e assim obedeçamos alguma coisa, alguma regra. A palavra de Deus tem outro pressuposto. E qual é o pressuposto da palavra de Deus? Que o Senhor Deus, sendo perfeito, queridos, Ele não precisa dar explicação para ninguém. O Senhor Deus não depende para validar o seu mandamento, explicar primeiramente ao homem porque deu aquele mandamento. O Senhor Deus, sendo suficiente em si mesmo e todo-poderoso e conhecedor de todas as coisas, não tem por que explicar nada disso. Mas o Senhor Deus, mesmo sendo como é, mesmo tendo a glória que tem, o Senhor Deus pode sim nos dar explicações, mas essas explicações, queridos, nunca antecederão a vida de obediência. Aquele que não vive obedientemente nunca entenderá os propósitos da obediência. Aquele que não se presta a obedecer a palavra de Deus nunca conseguirá compreender os propósitos dessa obediência. Para ilustrar isso que eu estou dizendo aos irmãos, quantas vezes você obedeceu a palavra de Deus e depois você disse para si mesmo e percebeu em si mesmo: olha, rapaz, por que Deus mandou eu fazer isso? Porque a explicação veio depois. Olha, por que Deus mandou eu agir deste jeito? Porque a explicação veio depois. Você consegue compreender depois aquilo que Deus lhe ordena fazer quando você de fato obedece. Nunca é o contrário. Ao contrário disso, queridos, quantas pessoas deixam de obedecer a Deus e vivem em plena desobediência e nunca experimentam os propósitos da obediência, nunca experimentam de fato a prática da obediência, porque ficam, queridos, cocheando entre dois pensamentos, ficam, irmãos,
com seus pensamentos cada vez mais imbuídos em si mesmos, nas suas sabedorias puramente humanas, e nunca experimentam de Deus o verdadeiro propósito da obediência. Ficam marcando passo todo dia e não conseguem dar um passo à frente para caminhar na caminhada da sua fé. Aqui nós somos chamados, queridos, a obedecermos a Deus sem queixas e sem discussões, sem murmurações e sem contendas. Irmãos, eu posso duvidar da veracidade daquilo que um homem me diga. Eu posso duvidar da veracidade daquilo que uma mulher me diga. Não posso duvidar da veracidade daquilo que Deus me diga, daquilo que Deus me ordena fazer. As murmurações, queridos, contra Deus, elas são totalmente inadmissíveis. Não faz nenhum sentido. É um contrassenso. Porque se você crê que Deus é perfeito, que Ele sabe de todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, que olha e está presente em todos os lugares, se você sabe disso, se você crê nisso, que sentido faz uma murmuração? Que sentido faz uma contenda contra Deus? É um contrassenso, queridos. Não há inteligência nisso. Na verdade, no mínimo, nós somos pouco inteligentes quando nós murmuramos contra Deus. Quando nós contendemos contra Deus. No mínimo, nós somos pouco inteligentes. Por isso que a palavra de Deus nos diz, sem murmurações e sem contendas, sem queixas e sem discussões com relação a Deus, com relação àquilo que Deus nos manda fazer. Mais ainda, queridos, o versículo de número 15 nos fala também sobre esse propósito da obediência. Olha o que nos diz o versículo 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Irmãos, para que venham a tornar-se. Ou seja, aqui a palavra de Deus está nos falando sobre um propósito da obediência. Por quê? Para que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus? Se já somos salvos, para que precisamos ser obedientes? Irmãos, quantas pessoas eu e você talvez conheçamos em que dizem que são salvas, em que estão todos os dias na casa do Senhor, estão todos os dias no templo, mas que seus vizinhos não testemunham essa salvação dele, mas que seus colegas de trabalho igualmente não testemunham a salvação dele, mas que a sua família, os seus familiares também não testemunham a salvação dele. Essa pessoa, irmãos, embora entenda que a salvação dele depende daquilo que o Senhor Jesus fez por ele, não entendeu que há uma responsabilidade trazida para ele de obediência à palavra de Deus. Aquele que obedece à palavra de Deus experimenta este propósito. E olha o que nos diz a palavra: nós seremos irrepreensíveis. O que significa sermos irrepreensíveis, queridos? Essa irrepreensão tem a ver com a relação nossa com o mundo. Ou seja, tem a ver dessa nossa relação com as outras pessoas. Nós devemos então ser considerados pelas outras pessoas como irrepreensíveis. Quando é que seremos assim, irmãos? Quando formos obedientes à palavra de Deus. Quando deixarmos que a palavra de Deus seja operada em nós, que a nossa salvação seja operada de fato em nós, com temor e tremor, com humildade, com consideração de que todo esse operar é do Senhor Deus, que nós não temos mérito algum nisso, que é só o próprio Deus. Irrepreensíveis. Mas também há um outro propósito, para que sejamos sinceros, para que sejamos puros, segundo algumas traduções. Isso tem a ver, irmãos, com a nossa relação conosco mesmo. É a sua relação consigo mesmo. É a minha relação comigo mesmo. Quando eu sou sincero, queridos, quando eu sou puro, quando eu não engano a mim mesmo, quando você não engana a si mesmo, você consegue ser sincero e consegue ser puro quando há coerência naquilo que você fala e o que você faz. Quando há coerência no seu discurso com a sua prática. Quando você diz amar alguém amando de verdade. Quando você diz contrariar uma posição contrariando de verdade. Quando você de fato é sincero, essa pureza, ela é experimentada enquanto propósito da obediência.
Meus queridos, aquele que obedece consegue ser irrepreensível. Irrepreensível, aquele que obedece consegue ser sincero, consegue ser puro. Louvado seja Deus. Mas ainda há uma outra característica. Filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Inculpabilidade, irmãos, tem a ver com a nossa relação com Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Sermos irrepreensíveis em nossa relação com o próximo. Sermos sinceros em nossa relação conosco. Sermos inculpáveis em nossa relação com Deus. Se nós somos obedientes, queridos, nós seremos considerados por Deus como inculpáveis. Irmãos, eu não estou a dizer aos queridos que nós agora teremos condições de vivermos sem cometer pecado algum. Não é isso. O apóstolo João diz que se nós dissermos para nós mesmos que não cometemos pecado, nós não só somos mentirosos, nós fazemos de Cristo também mentiroso. Nós somos pecadores. Mas a diferença está entre aquele que se esmera em obedecer a palavra de Deus, embora seja um pecador. Para aquele que se esmera em ser obediente, o propósito está aí. Nós seremos considerados irrepreensíveis pela sociedade. Nós seremos considerados sinceros, nós seremos considerados inculpáveis por Deus. Louvado seja Deus. Mas aí, irmãos, esse desafio de sermos irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, não é um desafio qualquer. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos vivendo isolados. Apesar deste tempo de distanciamento social, nós temos comunicação uns com os outros, não estamos isolados. A palavra de Deus então nos diz assim, olha, vocês serão irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. No meio de uma geração corrompida e perversa. A geração que nós vivemos, que jaz no maligno, assim que nos diz a palavra, é considerada pela mesma palavra de Deus uma geração corrompida e depravada. É considerada pela palavra de Deus uma geração corrompida e perversa. Esta geração que aí está, somos então desafiados por Deus a estarmos diante dela como estrelas que brilham no universo, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ou seja, nós somos desafiados a resplandecermos como astros no mundo, conforme nos diz a tradução corrigida. Nós somos desafiados por Deus a vivermos uma vida de obediência para que nós tenhamos diante de Deus essa simplicidade, mas ao mesmo tempo tenhamos diante dos homens essa irrepreensibilidade. Nós seremos irrepreensíveis diante dos homens. É assim que nos diz e nos promete a palavra de Deus. Ainda no versículo 16, a parte A do versículo, para dizer-nos sobre esse propósito da obediência. Retendo firmemente a palavra da vida. Meus irmãos, aqui o termo que é traduzido para reter ou preservar a palavra da vida era o mesmo termo usado para guardar um vinho que se entregaria a um hóspede nos tempos ali do apóstolo Paulo. Então as pessoas guardavam, retinham, preservavam aquele vinho para que quando um hóspede ilustre chegasse a ele, ele oferecesse, portanto, esse vinho. É o mesmo termo utilizado para dizer dessa preservação, de reter a palavra da vida. O que nós estamos dizendo aqui, queridos? Só é possível vivermos o propósito da salvação ou os propósitos da obediência sendo pela palavra da vida. Sendo, guardando a palavra da verdade, a palavra de Deus. Só é possível assim. Mas, queridos, não é apenas para o propósito de que nós experimentemos a obediência. Nós devemos reter a palavra da vida para que tenhamos condições também de compartilhá-la. Para que tenhamos condições também de dizer a outras pessoas. Para que tenhamos condições também de testemunharmos a outras pessoas. Para que nós, uma vez retendo firmemente a palavra da vida e experimentando de fato a obediência em Deus, tenhamos condições, irmãos, de atingirmos outras pessoas com o mesmo evangelho poderoso. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, nos diz isso. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do grego, de todo mundo. Esse evangelho, que é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, deve ser compartilhado por nós quando nós retemos de fato a palavra da vida, a palavra da verdade. Louvado seja Deus. O versículo 16, na sua última parte, é a conclusão desta mensagem. Salvos para uma vida de obediência. Assim nos diz o versículo 16, a sua última parte. Assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. De não ter corrido e nem me esforçado em vão. Aqui, queridos, o apóstolo estava dizendo aos irmãos filipenses, aquela igreja onde ele mesmo havia fundado e pregado primeiramente o evangelho. 10 anos depois, ele está escrevendo esta carta para confirmar a fé dos irmãos e corrigir alguma coisa que precisava de fato ser corrigida. O apóstolo Paulo diz então, olha, lá no dia de Cristo, no dia em que nós nos encontrarmos com Cristo, eu vou me orgulhar de não ter me esforçado em vão, de não ter corrido inutilmente. Sabe, queridos, a mordomia que nos é confiada, a responsabilidade, a administração que nos é confiada, ela só terá bons resultados se nós entendermos que a nossa salvação em Cristo precisa ser vivida com responsabilidade, precisa ser vivida com obediência. Queridos, de um líder grandioso como foi o apóstolo Paulo, a todos nós que estamos aqui, queridos, lutando neste mundo, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, estamos lutando para sermos fiéis a Deus e para sermos obedientes a Deus, do mais exitoso, do mais promissor líder no cristianismo. A todos nós aqui cristãos do século XXI, para todos nós, o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso esforço não será em vão, se nós admitirmos que a nossa salvação precisa ser operada com responsabilidade, precisa ser operada com obediência. Eu e você somos salvos na pessoa de Jesus Cristo para uma vida de obediência. Aí, irmãos, eu trago aos irmãos, mais uma vez, o comecinho do versículo 12. Meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Esse período, irmãos, de distanciamento social, onde eu, o pastor de muitos que estão agora nos ouvindo, apesar de termos muitos convidados também, eu não estou presente com os irmãos, nós não estamos presentes no templo de Deus, no templo da casa do Senhor, como nós costumeiramente estamos e gostamos de estar. Ou seja, se eu estou dizendo aos irmãos que eu não estou presente, eu quero dizer aos irmãos, tal qual disse o apóstolo Paulo, olha, eu sei que vocês sempre foram obedientes, eu sei que vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, não apenas quando estávamos nos reunindo presencialmente, não apenas quando estávamos no templo meditando a palavra do Senhor, mas eu sei que os irmãos também têm obedecido na minha ausência. Você que está agora também nos ouvindo, embora não participe da congregação Palavra de Vida, eu sei que, tal qual os irmãos da nossa congregação, você também não está podendo agora ter contato com o seu pastor e não está podendo também visitar o templo e adorar ao Senhor no templo. Entenda, na ausência do seu pastor, assim como na presença, o requerer a obediência a Deus com temor e com tremor continua a mesma. Há uma responsabilidade, queridos, trazida a nós, para que permitamos que Deus opere em nós. E Ele opera, o querer e o efetuar, Ele opera em nós. A salvação que nos é prometida em Jesus Cristo. Permitamos que a nossa salvação seja operada em nós com obediência. Somos salvos para uma vida de obediência. Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. Eu quero, irmãos, agradecer a presença de todos que estão aqui hoje conosco e quero dizer a você que porventura esteja aí nos ouvindo e participando deste momento, que se você está afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo se entristeceu, por algum motivo não está mesmo caminhando nos caminhos do Senhor, meu irmão, hoje é o dia de você tomar a decisão de voltar-se a Deus. É possível que você agora, orando comigo, e você mesmo orando no seu quarto, sozinho, você se reconcilie com Deus.
experimente, na verdade, voltar ao aprisco de Deus e ser acompanhado por irmãos, por um pastor, participando de fato da igreja do Senhor. Tá bom? Vamos orar? Curva a sua cabeça por um instante. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, que mais uma vez meditamos esta noite. Eu te agradeço pelos meus irmãos que estiveram, meu Deus, durante todo este período, durante todo este tempo, ouvindo a Tua palavra e sendo edificados por ela. Senhor, faça com que essa palavra habite em meu coração e traga mudança para mim. Da mesma forma, faça com que essa palavra habite no coração do meu irmão, que agora me vê, que me assiste, e também traga mudança para ele. Nos ajude, meu Deus, a compreendermos que somos salvos para uma vida de obediência. Glorifique o Teu nome em nossas vidas. Eu te peço, meu Pai, por esta pessoa que agora decidiu-se voltar-se aos Teus caminhos. Por esta pessoa, Senhor, que agora decidiu-se pela primeira vez, de fato, reconhecer a Ti como Senhor e Salvador. Ó, meu Deus, nos aceite em Teu aprisco. Aceite, meu Pai, e eles, segundo a Tua misericórdia e infinita graça. Opere, meu Deus, em cada um de nós a obediência que tanto precisamos. Glorifique, meu Deus, a cada dia o Teu nome em nós. É o que nós te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero reiterar a participação de vocês. Se inscrevam em nosso canal no YouTube, AD Peniel, Palavra de Vida. Quero também dizer aos irmãos que estamos fazendo essas lives com as nossas mensagens às quintas-feiras, às 20 horas, que é o nosso culto de doutrina, e também aos domingos, às 18 horas. Quem quiser participar de nossas outras atividades, faça contato conosco, também aqui mesmo pelo Instagram do Peniel Palavra de Vida, onde nós temos os cultos de jovens aos sábados em outro aplicativo. Os cultos de jovens aos sábados e a nossa escola bíblica dominical aos domingos pela manhã. Mas se você quiser participar, você é nosso convidado. Mande uma mensagem para nós, aí no perfil do AD, no perfil Peniel Palavras de Vida no Instagram, que a gente retorna o contato e diz a você, o link que você deve acessar para participar conosco, tanto do culto de jovens no sábado, como na nossa escola bíblica dominical aos domingos pela manhã. O culto de doutrina e o nosso culto de domingo à noite, o culto de doutrina na quinta-feira às 20 horas e o culto de domingo à noite às 18 horas, nós transmitimos aqui mesmo pelo Instagram, tá bom? Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, irmão.